Aqui é Daniel Moura, arquiteto. Continuando no Espaço Zen, parte 3. A gente vai executar agora aqui as pérgolas, vidros e cobertura. Abram a aula 55, a aula anterior, salvem como aula 56. O projeto piloto agora, deixa eu só mostrar para vocês aqui quais são essas pérgolas, né? No caso é esse vigamento aqui, que fica nessas peças transversais acima do pilar, né? E mais esse vidro aqui acima, tá ok? Vou tentar ser um pouco mais rápido na aula. Caso estiver bem rápido, vocês podem ir pausando, tá? Só para tentar a aula não ficar muito longa e a gente conseguir o objetivo dessa cobertura. Então, já peço que vocês abram a cobertura, tá? Do serviço, ok? Vou entrar aqui no meu documento, beleza? Então, cobertura do serviço, certo? Aqui já está a subjacência, já está ativada, né? Aqui na paleta de propriedades, certo? Pavimento térreo, cobertura de serviço, beleza? Agora eu vou criar, no caso, uma viga de 8 por 15, né? Então a gente precisa entrar aqui na família, certo? Quadro estrutural, madeira de lei, beleza? Isso tudo aqui no navegador de projetos. Daí eu já duplico o botão direito do mouse e já duplico, tá? Duplicando essa madeira que a gente criou, que a gente fez na aula anterior, eu vou deixar aqui com 8 por 15, beleza? 15 centímetros, certo? Beleza, configuradinha, já está certinha. Agora a gente vai aprender aqui uma ferramenta nova que é estrutura, tá? No caso, a gente já entra aqui em alguns aspectos de estrutura, embora não seja aula de lançamento de estrutura, tá? Aqui eu vou entrar no sistema de vigas que fica aí na guia estrutura, sistema de viga, tá? Agora, esse sistema eu preciso configurá-lo, beleza? Diferente, pessoal, aqui da viga, quando você coloca ela à parte, né? Ou melhor, por parte, aqui no editar tipo, na paleta de propriedade, ela não tem edição de propriedade do elemento, tá? Ela vem aqui como instância, né? Ou seja, ela passa a ser uma pérgola independente, né? Eu não configuro com edição de tipo, tá? A gente vai aprender isso mais à frente, o que é tipo e instância, tá ok? Isso mais até com família, tá? Então vamos lá. A elevação aqui, geralmente eu uso o arquivo, no caso, perdão, a elevação sempre 0 aqui, tá? E depois vou descendo conforme necessitar. Porque às vezes você calcular isso mentalmente pode ser que seja mais trabalhoso. Ou então, às vezes, abrir o corte, você já pode até fazer isso. Mas eu aconselho sempre desenhar primeiro e ver, no caso, onde essas pérgolas estão chegando, né? No caso, como eu já abri a cobertura de serviço, ela já vai referenciar esse 0 que ele está falando aqui, já é pela cobertura de serviço, tá? O 0 aqui da paleta de propriedades, certo? A distância eu vou colocar aqui regra do layout como fixa, certo? O espaçamento fixo como 0,45. A justificação eu vou deixar como centro, tá, pessoal? Fica mais organizado. Tipo da madeira, aí eu vou escolher exatamente a madeira que eu salvei, né? Então essa madeira aqui de 8 por 15, tá? Na verdade essa madeira que eu criei aqui na família, quadro estrutural, madeira de lei, beleza? Sempre observem, porque alguns elementos você primeiro tem que vir aqui na família e criar, para depois vir na ferramenta e no caso adotar essa família que já foi criada, beleza? Então vou entrar aqui no retângulo, né? Eu já tinha essas referências de plano, certo? Então ela já vai me auxiliar aqui, certo? Eu deixei ela já para isso mesmo.
Um outro detalhe importante, tá, pessoal? Vou clicar aqui na seta modificar. Vocês estão vendo essas setas paralelas aqui? Isso aqui significa o sentido das peças, né? No caso, a peça de baixo aqui acima do pilar está no sentido, digamos assim, longitudinal em relação ao projeto aqui, né? Então as peças têm que sempre ficar ao contrário, tá? Para fazer sentido, obviamente. Se por acaso essa peça aqui essa indicação da direção da viga não estiver atualizada, tá? Não estiver aqui no desenho, tá? Vou até apagar aqui, desenhar uma linha sem acabou que ela já está desenhando com a sequência, né? Com a linha. Vou tentar deixar ela, ou melhor, eu vou fazer diferente. Sempre que ela não aparecer, você pode vir aqui em direção e marcar a direção só em uma das linhas, tá? No caso, se eu marcar aqui, significa que elas vão estar todas nesse sentido aqui. Não precisa marcar embaixo também. E assim eu posso direcionar, por exemplo, para essa outra, né? Ela ficaria no mesmo sentido da peça de baixo, certo? Então, vou deixar nesse sentido aqui. Vocês já vão entender no 3D. Beleza? Tudo configuradinho aqui ao centro, tá? Na paleta de propriedade, distância 45. Já fiz o croquis. Agora eu vou finalizar, certo? Não se preocupa com esses nomes aqui, tá? Depois a gente pode até apagá-los, tá? Porque tem muita informação aqui. Vamos lá no 3D, nova. Olha lá, o que aconteceu, ó. Ela está um pouquinho elevada. Não, na verdade ela já está aqui até na altura, por coincidência, ela está aqui na altura certa, tá? Dos elementos que a gente está trabalhando aqui, tá? Como 8. Agora, é uma pegadinha que às vezes acontece muito, tá? Olha só, eu configurei aqui, dupliquei, né, na família, 8 por 15, só que aqui dentro da família, só renomear não basta, tá? Então, você tem que... Eu abro aqui a visualização, tá? Sempre eu gosto de trabalhar com essa visualização aqui embaixo. Então, a largura 0.08, eu só renomeei, não cheguei a aumentar, né, perdão, alterar os tamanhos aqui. Então, feito isso, vou dar OK. Olha o que acontece, ó. Aí ela mudou. Aí ficou a folguinha aqui embaixo. Essas pérgolas em cima ficaram menores. Certo? Agora eu vou entrar aqui na cobertura, tá? E vou passar um corte aqui nesse sentido, né, de forma que corte as vigas, né? Isso. E aí, caso de vocês aí no nível de detalhamento aqui embaixo, tá nas visualizações, embaixo à esquerda, vocês podem deixar aqui no médio, porque aí ele já exibe as peças direitinho, tá? Geralmente os quadros precisam estar nesse nível de detalhamento, tá ok? Vamos ver aqui qual que é a distância que está essa viga, tá? 5 centímetros apenas. Então, aqui eu já consigo captar o sistema estrutural. Você vê que ela pontilhou aqui em cima, né, um tom azul. Ou então aqui no 3D, tá? Esse mesmo sistema aqui, tá? No corte ou no 3D, tanto faz. E aqui na paleta de propriedade, na elevação, eu vou colocar menos 0.05. Você observa que ela desceu um pouquinho. Agora confirma no corte longitudinal. Olha lá, agora ficou toda certinha. Inclusive a cota que tinha feito aqui. Cota, pessoal, a gente não é aula disso ainda por enquanto, tá? Mas ela fica aqui em anotação, tá? E geralmente usa aqui a cota alinhada, tá? Aqui nesse painel de ferramentas, tá ok? Feito isso, eu volto no 3D, observo que a madeira, né, não é a mesma das outras que eu já venho configurando, que é a maçaranduba. Então, lembrando que essa tonalidade foi uma tonalidade que eu escolhi, não é necessariamente a maçaranduba. Muitas vezes vai acontecer isso, vocês vão ter que chegar o mais próximo possível, né? Mas pelo menos tentem chegar numa tonalidade, certo? Aqui, o que acontece? Existem algumas formas de selecionar. Uma delas você vem aqui, aproxima, vai com Tab, tá? Tentar encontrar aqui a peça, certo? Aqui no... Perdão. Aqui no desenho, tá?
E aí o que vai acontecer? Isso aqui é o que mais dá problema. É quando você tenta selecionar essas peças independente aqui no desenho, tá? Eu uso uma forma que é o seguinte: se você clicar nessa peça de baixo, observa o nome dela aqui, logo abaixo da paleta de propriedade, o nome da família, você tem aqui quadro estrutural outro. Agora eu vou fazer uma seleção completa, tá? Aqui, ó. E eu posso até acionar aqui, eu selecionar elemento por face. Lembra que a gente aprendeu isso lá no início? Isso aqui auxilia muito, tá? Por que eu vou colocar aqui essa opção, selecionar elemento por face? Desmarcar, na verdade, desabilitar, porque senão ela pega os planos lá na frente. Então eu quero fazer uma seleção aqui dentro. Aí o que acontece? Ela não consegue, ela não seleciona os outros planos, tá? Agora, outro detalhe que é muito importante e vai acontecer muito, tá? Observem isso. Mesmo que eu faça essa seleção, venha aqui com Tab, vocês viram que eu não consegui selecionar essas peças. O que acontece? Aqui embaixo, tá? No seletor de elementos, também está desabilitado aqui esse pino, tá vendo? Esses elementos fixados. Por quê? Porque essas peças são fixadas. Agora ela já me libera, tá ok? Então eu posso selecionar com o Ctrl, né? Cada peça. Né, caso eu queira configurar independentemente. Posso tirar os pinos também para que eu personalize cada peça independente, mas nesse caso aqui não vamos entrar nesse detalhe, tá? Então eu já vou aqui direto no pulo do gato, que é selecionar todas aqui ao mesmo tempo, beleza? Uma vez configurado tudo aqui embaixo, tá? Desabilitei selecionar elemento por face, e os pinos, selecionar elementos fixados, eu deixei ativado, senão ele não seleciona. Aí o que acontece? Agora selecionou tudo, vem essa ferramenta aqui em cima, que é o filtro, né? Ela é muito importante. E aí o que acontece? Esse aqui, coluna eu não quero, né? Então vou desmarcar. Quadro estrutural outro, ele é essa peça que recebe as pérgolas, né? E o caibro, no caso, é as pérgolas. Então deixo só o caibro marcado e dou OK. Ele vai deixar só selecionado as peças que eu quero. Beleza? Como eu falei aqui, você altera por instância, ou seja, aqui na própria janela, no próprio elemento selecionado. Então eu vou mudar aqui agora o material, tá, pessoal? Lembrando que aqui tem as configurações também de início, de fim da extensão, perdão. Ela pode aumentar de um lado ou não. Eu vou fazer uma simulação aqui do início, ó. Ela aumenta esse tamanho aqui em relação ao que eu já tinha, tá? Mas eu vou deixar aqui 0. Assim como do outro lado aqui também, ele aumenta aqui, certo? Sempre acompanha aí o que eu estou fazendo na paleta e no 3D, ok? Muda também aqui o valor do deslocamento em Y, tá? Eu estou colocando o número 1, tá? Só para ele deslocar bem, para vocês perceberem aí, tá? Estou exagerando. Também organiza aqui por topo, né? Ou centro, certo? Como eu já configuro as alturas certinho, então eu já vou deixar aqui como topo mesmo. O deslocamento em Z, né, que a gente mudou agora, menos 0,5, né, que vocês viram que eu configurei lá na hora do corte, certo? E aqui o material, tá? Que aqui eu venho que ele estava com madeira conífera. Agora eu vou pesquisar aqui como maçaranduba, que é um material que a gente já tem aqui configurado, né? Vocês já devem ter feito isso nas aulas, certo? Beleza, então eu vou dar 2S aqui, ok, já mudou o material, certo? Já mudou, já ficou tudo direitinho, não tem nenhum problema agora de materiais. Beleza? Agora a gente vai entrar também uma nova ferramenta, tá? Se ficar longo, se ficar um pouco cansativo, pausem a aula e façam por parte, tá? Foi a pérgola, agora a gente vai fazer esse vídeo da cobertura, beleza? Vamos lá na cobertura, tá? Eu vou tentar ser bem prático aqui, tá, pessoal? Para não tomar muito tempo, já vou direto como eu faço mesmo na realidade. Vou apagar aqui uma boa parte desses nomes, tá? Vou deixar só um, só para lembrar aqui, na verdade. Esse nome também tá gigante, isso aqui a gente configura, tá? E aí, vamos lá. Essa ferramenta, ela de modelar no local, tá? Ela está aqui na guia arquitetura. Painel construir, componente aqui modelar no local, certo?
Eu vou colocar aqui essa categoria de parâmetro da família. Vocês vão entender isso mais à frente, mas sempre que eu for modelar alguma coisa, se é pilar na categoria de pilar, telhado em telhado, parede em parede, então cada um na sua categoria. Forro também, escada. Nesse caso aqui, como é uma cobertura, eu vou deixar como telhados, tá? É o que eu adoto. Vou colocar aqui como vidro incolor, tá? É o nome só da massa, incolor. Beleza. Agora eu vou criar por extrusão, tá? A gente vai ter aula de massa no local, com mais detalhe, mas esse aqui eu já vou direto, para vocês não ficarem muito, digamos assim, com muita informação. Então vou aqui em extrusão, né? Seleciono aqui retângulo. Aí, de novo, os planos de referência ajudando a gente. No caso, propositalmente, pessoal, eu vou fazer aqui os tamanhos aqui aleatório para vocês entenderem que às vezes calcular fica difícil, então é mais fácil até acessar um corte e fazer esses reparos, tá? Então aqui a extrusão inicial está como 0, vamos colocar aqui, digamos que 0.02 fosse um vidro de 20 milímetros, né? E vou finalizar, perdão, antes de finalizar só vou aplicar aqui o material, tá? Eu já configurei esse material, beleza? Material, como eu falei para vocês, já venho fazendo há bastante tempo, né, aqui no curso, e lá no início, na aula 20 a 24, eu já falei de material exaustivamente, tá ok? Então, esse material de vidro, eu só vou explanar aqui, tá, o que foi feito nele, tá? Só vou subir aqui, né, no caso. Eu peguei, na verdade, um vidro que já tinha aqui, pode ser esse vidro do próprio Revit, tá? Eu duplico ele aqui embaixo, certo? Lembrando sempre, toda vez que duplica na aparência, você tem que duplicar este recurso também, senão ele altera no arquivo do qual foi duplicado, beleza? Na identidade colocou como DM vidro, descrição vidro, classe DM vidro. Gráfico só marquei a primeira, aparência, tá? Também aqui só a primeira, vidro aqui na palavra-chave, tá? Não se preocupe ainda com essas palavras-chave, fiquem tranquilos com isso. Aqui também eu percebi que esse 2,26 ele fica um pouco escuro, tá? Se vocês se incomodarem, podem até colocar aqui o branco, certo? Mas eu vou deixar esse que já está aqui, sem problema, não tenho questionamento nenhum a respeito disso. Vou aplicar OK. Beleza. Aqui a inicial extrusão 0, né? Final 2. E vou finalizar. Lembrando que eu estou no pavimento de cobertura, sempre estou fazendo por ele. Se não tiver um nível de referência, vocês podem se perder, tá? Agora, vou finalizar, tá? E vou entrar nesse corte aqui, ó. Qualquer um dos cortes que está passando aqui, eu vou entrar nesse transversal aqui. E olhem só o que vai acontecer. Vou colocar aqui no nível médio, tá? Para aparecer os elementos. Olha onde está o vidro, ó. Lá acima. Agora, o que acontece? Quando a gente coloca, muitas vezes a gente faz como extrusão, ele só gira para a direita ou esquerda, né? Impossibilitando a gente descer, tá? Então, o que eu faço? Geralmente, eu movo essa parte de baixo, né? Tem um gripzinho, vocês perceberam? E aí, clicando, após mover aqui, eu vou editar esse perfil, né? Clico nele aqui novamente. Observem o que aconteceu no início da extrusão. Ela veio para -3, né? Então, se eu quero ele com 2, então eu tenho que deixar aqui como -3, tá? Porque é sempre em relação ao nível, tá, pessoal? Foi -5 em relação ao nível até aqui em cima da peça. E depois do nível até aqui. Então, fazendo a continha, né, a gente sabe que aqui sobra 2. Beleza? E vou finalizar agora. E vou olhar aqui no 3D, pronto. Já foi desenhado certinho.
Então, às vezes, você pode ir lá, você pode checar no corte, você pode fazer esse cálculozinho, ou pode assim direto e depois ir ajustando no corte. Porque às vezes o desenho vai estar lá embaixo, vai estar lá em cima, e dificulta fazer esse cálculo, tá? Então, eu dou uma dica para vocês desenhando direto e configurando depois no corte. Não tem nenhum problema, tá? Se quiserem fazer o cálculo, pode, não tem problema também. Façam da maneira que achar melhor, tá? Eu vou deixar aqui em cores consistentes, tá? Na visualização dos elementos, só para a gente ver aqui. Beleza? Para pesar menos. Quem tiver dificuldade, estiver pesando muito aí, pode deixar a linha oculta, né? Pode ir trabalhando assim. Eu gosto de cores consistentes porque eu identifico melhor. Beleza? E a máquina possibilita fazer esse trabalho. Beleza, então feito as pérgolas e o vidro. Essa é uma aula, assim como os pilares e as outras, mas são aulas mais delicadas, né? Digamos assim. Tem algumas outras configurações de família, né? Que a gente configurou aqui de quadro estrutural. A gente sempre cria primeiro para depois aplicar no sistema, né? Então estudem isso, revisem bem essas aulas, tá? Para que vocês possam prosseguir sem nenhuma dúvida. Ok? Salvem o arquivo de vocês, tá? Eu já sabei como, aula 56. Me envie e-mail no contato abaixo, tá? Na descrição do vídeo. Que eu adiciono vocês na parte dos arquivos usados nas videoaulas. Esses arquivos são fundamentais para vocês fazerem os exercícios, tá? São arquivos de CAD, imagens. Peço também que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber novas notificações sempre que eu postar essas aulas, tá ok? Espero que tenham gostado. Até a próxima aula.